Pessoal, a videoaula de hoje a gente vai estar fazendo a resolução daquelas 5 questões da apostila que eu solicitei do assunto polígonos regulares inscritos em uma circunferência. Então vamos começar nossa videoaula? A primeira questão da Fundação Getúlio Vargas, da página 167, diz: o perímetro de um triângulo equilátero em centímetros é numericamente igual à área do círculo que o circunscreve, em centímetros quadrados. Sabendo-se que a área de um círculo de raio R é dada por πr ao quadrado, informação desnecessária já que vocês sabem disso, né? O raio do círculo mencionado mede em centímetros, então veja o que ele quer que a gente informe o valor do raio. Então nós já sabemos a variável que nós temos que isolar. Vamos começar pensando que o triângulo equilátero está inscrito na circunferência. Na videoaula passada a gente viu que o lado de um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência em função do raio da circunferência é dado pela fórmula L sendo igual ao raio vezes raiz de 3, ok? Se o lado mede R raiz de 3, o perímetro desse triângulo equilátero é o triplo do lado. Logo, esse perímetro será igual a 3 vezes o raio raiz de 3. Já temos a informação do triângulo equilátero. Foi mencionado que a área de um círculo mede πr ao quadrado. O problema nos diz que o perímetro do triângulo equilátero é igual à área do círculo. Se nós igualarmos essas duas fórmulas, nós teremos que 3 vezes o raio vezes raiz de 3 é igual a π vezes o quadrado do raio. Então, nós igualamos as duas informações. Vamos agora isolar a variável R. Vamos passar o raio do lado esquerdo para o lado direito, dividindo, e, analogamente, vamos passar o π do lado direito, que está multiplicando, para o lado esquerdo, que está dividindo. Nós teríamos que 3 raiz de 3 sobre π é igual a raio ao quadrado sobre o raio. Fazendo a simplificação, nós cortamos o expoente quadrático com o denominador. Concluímos que isolamos a variável R. Então, a gente conclui que o raio é igual a 3 raiz de 3 sobre π. Alternativa B. Questãozinha tranquila. A questão 2, eu até comentei com vocês que essa questão era passível de vocês terem alguma dificuldade. Eu vou explicar já já por quê. Em um hexágono de perímetro igual a 12 centímetros, a medida em centímetro das diagonais que não passam pelo centro ele está querendo o comprimento das diagonais que não passam pelo centro. Todas elas possuem o mesmo comprimento. Então, vamos analisar somente uma diagonal dessas. Primeira coisa que a gente tem que concluir, que se o perímetro de um hexágono regular mede 12 centímetros, significa que cada lado desse hexágono mede 2 centímetros, correto? 12 divididos por 6 igual a 2. Então, nós poderíamos pensar que traçando uma diagonal de um vértice qualquer desse hexágono, nós teremos um triângulo com dois lados medindo 2 centímetros, ou seja, um triângulo isósceles. E a diagonal que nós queremos encontrar passaria a ser a base desse triângulo isósceles. Está aqui a imagem para a gente visualizar, pessoal. Pegando dois lados consecutivos que nós sabemos que medem 2 centímetros, podemos calcular também que a medida de um ângulo interno de um hexágono regular é igual a 120. E a diagonal desse hexágono, o comprimento D que a gente quer encontrar, seria a base desse triângulo isósceles, ok? Então, a partir dessa informação, a gente vai calcular o valor de D. Agora vamos. Então, vejam só, pessoal.
pela maneira que eu, matematicamente falando, que eu achei que vocês poderiam ter dificuldade. Reparem que a gente tem um triângulo isósceles com um ângulo de 120 graus. Usando a teoria dos cossenos, a lei dos cossenos, que por isso é que eu estou informando a dificuldade, e isso deveria ser um assunto aprendido em trigonometria no primeiro ano. A lei dos cossenos diz que, quando nós temos um triângulo isósceles, o quadrado da base será igual à soma dos quadrados dos lados congruentes vezes menos o dobro do produto entre eles e o cosseno do ângulo compreendido entre esses dois lados. Traduzindo, d ao quadrado seria igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 vezes 2 vezes menos meio, que é o valor do cosseno de 120 graus, trigonometria do primeiro ano. A partir dessa conta, concluiríamos que o quadrado da diagonal é igual a 12, logo a diagonal mediria raiz de 12, que na forma simplificada, 2 raiz de 3. Alternativa D. Essa seria a maneira matemática mais elaborada, onde vocês precisariam do conceito de trigonometria do primeiro ano. Uma outra maneira que aí eu já visualizo com tudo que a gente aprendeu nesse ano, ou seja, somente com a revisão de trigonometria do triângulo retângulo, a gente poderia resolver essa questão também. Espera aí que está travando. Foi. Veja só, pessoal. Visualizem esse triângulo isósceles com os lados consecutivos medindo 2, o ângulo compreendido entre eles de 120, onde nós queremos encontrar a medida do terceiro lado, a base deles, ok? Se a gente traçar uma reta perpendicular a partir do ângulo de 120 graus à base D, a gente conseguiria visualizar dois triângulos retângulos. Reparem que os ângulos agudos, os ângulos formados entre o lado e a diagonal D, são ângulos de 30 graus. Então, nós poderíamos visualizar a medida da metade da diagonal através do cosseno de 30 graus entre a metade da diagonal e a hipotenusa do triângulo retângulo, que é igual a 2. Se nós queremos achar a metade da diagonal, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, logo, a razão trigonométrica é o cosseno. O cosseno de 30, nesse caso, seria a metade da diagonal sobre 2, igualando isso ao cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Concluímos que a metade da diagonal mede raiz de 3, porque a diagonal será igual a 2 vezes a raiz de 3. Dessa maneira, eu achei mais prática em função da trigonometria do triângulo retângulo. Da primeira maneira, você teria que aplicar o conhecimento de lei de seno e cossenos, ok? A questão 3, ela diz que também anotei como possível dificuldade, porque se vocês pensarem na maneira mais óbvia e lógica, ela fica ridícula. Se vocês tentarem usar conhecimentos de fórmulas matemáticas, talvez ela fique bastante elaborada. Olha o que a questão 3 nos diz. As aranhas são notáveis geômetras, já que suas teias revelam variadas relações geométricas. No desenho, a aranha construiu sua teia de maneira que essa é formada por hexágonos regulares igualmente espaçados. Qual é a menor distância que a aranha deve percorrer ao longo da teia para alcançar o infeliz inseto? E nós temos a informação que a distância entre dois pontos é de 2 centímetros e no lado maior de 8 centímetros. Qual dessas alternativas representaria a menor distância entre a aranha e o inseto? Para percorrer a menor distância, a aranha deve andar no centro dos hexágonos, percorrendo uma linha reta, até o centro das teias,
deslocando-se por um total de 3 unidades. A gente verificou que cada unidade dessa teia mede 2 centímetros. Então a gente já conclui que para ela chegar no centro dos hexágonos, ela percorreria 6 centímetros. Após ela chegar no centro do hexágono, pessoal, reparem que se ela andar mais 2 unidades para o norte, ela vai alcançar o inseto. 2 unidades compreendem mais 4 centímetros. A menor distância entre dois pontos não é sempre uma linha reta. Reparem que nós não podemos ir através de uma linha reta da aranha ao inseto. Porém, se pegarmos esses 2 segmentos retos, concluímos que é o menor trajeto possível. Esse trajeto foi de 3 unidades até chegar ao centro do hexágono e depois mais 2 unidades para o norte. Ela andou um total de 5 unidades. Como cada unidade mede 2 centímetros, a menor distância da aranha ao inseto é a alternativa B, 10 centímetros. Legalzinho, gostei dessa questão. Questão 4, Unifesp. Tem-se um triângulo equilátero em que cada lado mede 6 centímetros. O raio do círculo circunscrito a esse triângulo mede em centímetros, ou seja, nos forneceram a medida do lado do triângulo equilátero inscrito. Estamos sendo solicitados a informação de quanto mede o raio da circunferência que circunscreve esse triângulo. A gente sabe, por definição, que o lado de um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência mede o raio vezes raiz de 3. Fomos informados pelo problema que o lado é igual a 6 centímetros. Então, nós somos capazes de isolar a variável r para encontrar o seu valor numérico. Se o raio vezes raiz de 3 é igual a 6, a medida do raio será igual a 6 sobre raiz de 3. Probleminha que a gente viu no 9º ano de racionalizar denominadores. Na matemática, nós não admitimos denominadores irracionais. Então, temos que racionalizar esse denominador, fazendo a multiplicação, encontrando uma fração equivalente a essa, cujo denominador seja racional. Multiplicando o numerador e denominador por raiz de 3, nós passaríamos a ter a fração equivalente 6 raiz de 3 sobre 3. Simplificando 6 com 3, encontramos a medida do raio igual a 2 vezes a raiz de 3. Alternativa B. E a última questão da UF. A razão entre o lado de um quadrado inscrito e o lado do quadrado circunscrito em uma circunferência de raio R ela quer a razão, ou seja, a comparação. Pela ordem, o lado do quadrado inscrito será o nosso numerador e o lado do quadrado circunscrito será o nosso denominador. A gente tem que visualizar nesse caso, pessoal, a imagem que nos ajuda. O que isso quer dizer? Existe um quadrado dentro da circunferência e um quadrado fora da circunferência. Na imagem a gente consegue visualizar. Vamos olhar pelo quadrado que circunscreve o círculo, ou seja, o quadrado de fora. A gente consegue concluir que o lado desse quadrado é igual ao diâmetro da circunferência? Olha o comprimento do lado do quadrado maior e olha o comprimento do diâmetro da circunferência. Então, a gente pode concluir e escrever o lado do quadrado maior como sendo igual ao dobro do raio, o diâmetro. A gente sabe, por definição, que o lado de um quadrado inscrito em uma circunferência em função do raio é igual ao raio vezes raiz de 2. Já temos as duas informações necessárias. Como o problema nos solicitou a razão entre elas, nós vamos comparar agora essas duas grandezas, na ordem em que elas aparecem no enunciado. A razão é entre o lado do quadrado menor e o lado do quadrado maior. Então, essa razão passaria a ser r raiz de 2 sobre 2r.
podemos simplificar e anular o raio, já que ele está no numerador e no denominador. Concluímos que a razão entre o lado do quadrado inscrito e o lado do quadrado circunscrito em uma circunferência de raio R é raiz de 2 sobre 2, alternativa D. Então, pessoal, esses foram os 5 exercícios primeiros que eu solicitei para vocês, ok? Assim que vocês visualizarem essa videoaula, eu postei mais 5 exercícios também para a gente finalizar esse capítulo e encerrarmos a apostila 1. Segunda-feira eu estou corrigindo esses exercícios e para sexta-feira a gente vai abrir já a apostila 2, ok? Postei na plataforma Plural os exercícios da página 169, números 3 e 7, e da página 171, os exercícios 3, 4 e 6. Prazo para isso de amanhã às 8 até domingo às 18, ok? Então, por esse assunto a gente está quase finalizando. Fico por aqui. Aquele abraço.